dia, meus amores, tudo bem? Bom, vamos lá na nossa outra aula de linguagem, né? Do módulo 3, que vocês têm perguntado sempre. A gente iniciou o módulo 3, tá certo? Hoje nós vamos fazer novamente leitura e interpretação. E vamos para a nossa gramática, que hoje é o uso do mais e do mas, certo? Qual é a diferença desses dois? A gente vai já saber, tá bom? Vamos lá. Abram o módulo de vocês na página 20 e vamos iniciar. Continuando naquele assunto sobre diversidade, um assunto muito forte que é o racismo, certo? Início de conversa. A menina Ziana Oliphant, de 9 anos, fez um discurso emocionante sobre o racismo na Câmara Municipal da cidade de Charlotte, nos Estados Unidos. Você já ouviu alguém falando um discurso? Em caso afirmativo, o que ele tratava? Em caso negativo, o que você sabe sobre isso, sobre esse gênero, discurso? A gente vai fazer isso em produção textual, tá certo? Vamos lá, eu vou ler para vocês um pequeno trechozinho da reportagem da Ziana, tá certo? Eu venho aqui hoje para falar sobre como eu me sinto. E eu sinto que somos tratados de modo diferente das outras pessoas. E não gosto do jeito que somos tratados. E só porque nossa cor é diferente, isso não diz nada para mim. Nossa, que forte, né, gente? Muito forte. Assim, o tema racismo é um tema que ele não vai acabar nunca. Ele veio do início, lá com a escravidão, porque ali já existia racismo, né? Os escravos eram tratados como bicho, como um objeto, uma propriedade, tá certo? Como um cachorro, que você compra, você vende. Então, assim, o racismo, ele já vem daí. Só que nos dias de hoje, com tanta mudança, as pessoas são instruídas, estudaram. A mistura do Brasil é muito grande. Todos nós temos sangue negro. Todos os brasileiros. Não tem ninguém aqui 100% puro. Não é branco, não é. Então, assim, o racismo é algo que hoje não era para existir. Mas a gente vive isso até os dias de hoje. Né? Ela fala, eu nasci e fui criada em Charlotte e eu nunca me senti assim até agora. Por que será, gente? Por que será que ainda hoje é tão forte esse tema? A gente vê nos estádios de futebol, a gente vê nas escolas, é muito comum as crianças se maltratarem. Por quê? Pra quê? Certo? Leiam com calma, interpretem. E se fosse comigo, como é que eu agiria? Pensem o quanto essa criança sofreu, tá certo? A interpretação, ela vem da página 21, 22, ok? 21 e 22, essa é a atividade. Na página 23, tem assim, a gente tem uma pequena reflexãozinha que se chama Lutadores da Liberdade. Em 1º de dezembro de 1955, nos Estados Unidos, uma senhora negra que voltava do trabalho recusou-se a ceder seu lugar no ônibus a um homem branco. Rosa Parks foi retirada à força e presa. A partir desse dia, ela ficou conhecida mundialmente como um dos principais nomes da luta contra a desigualdade racial. E ao lado de Martin Luther King, que é muito conhecido, continuou lutando pelos direitos civis e pela igualdade entre os povos, tá certo? O livro O Ônibus de Rosa, de Fabrício Silei, conta um pouco da história e da luta dessa mulher. Olha que legal, vamos procurar se na internet não tem esse livro pra gente dar uma lida, tá certo? Então, assim, façam, a tia vai querer olhar. Essa nova leitura faz parte, página 24, 25, aí daí a gente vai pra nossa gramática, tá certo? Página 26, toda vida que tem a leitura, a interpretação, vem a gramática, né, logo na sequência, tá certo? Que é a nossa gramática hoje? Vamos lá. Uso do mais e do mas. Tia, qual é a diferença disso? Mais. Eu tenho uma letrinha aí bem aqui, ó. E o mas, aqui não tem, certo? Tia, eu tenho ainda mais uma palavra bem parecida, que é mas. Só que esse mas aqui vem de quê? De maldade, tá certo? Vamos pro mais com a letrinha I. Eu vou dar um exemplo a vocês. Como é que eu uso? Português é regra. Sigam as regras, que aí fica fácil. Mais com o I é quando dá uma ideia de quantidade. Você está falando numa palavra como se você estivesse somando as coisas. Por exemplo, hoje eu tenho mais laranjas do que ontem. Hoje tenho
mais laranjas que ontem, certo? Esse mais está me dando uma ideia de quantidade. Hoje eu tenho mais laranjas, a quantidade de laranjas que eu tenho é maior. E esse mas aqui, que não vem com o i, ele é, por exemplo, eu posso usar uma palavrinha mágica quando eu estiver fazendo uma frase. Para eu saber que esse mas não tem i, não é de quantidade, eu vou lembrar da palavra porém, no entanto. Bom, hoje eu vim dar aula, mas não vou fazer linguagem, não vai ter aula de linguagem. Porém, no entanto, não vai poder ter aquilo, certo? Ó, hoje fui à escola, mas não entrei. Porém, né? No entanto, eu não entrei, certo? Mais ideia de quantidade e mas, né? Porém, no entanto, encaixem sempre essas palavrinhas que vocês vão conseguir fazer sem problema nenhum, ó. Além de indicar a ideia de acréscimo de quantidade, certo? A palavra mais é o contrário de menos. Então, sempre que eu for fazer uma frase que eu tiver que usar mais ou mas, para eu ter certeza de qual é a palavra, eu vou encaixando na regra, certo? Esse mais aqui é quantidade, eu estou falando de quantas coisas eu posso ter, né? Se for, mais com i. Agora, se for mas, né? A palavra mas é utilizada para apresentar uma ideia de oposição ao que foi apresentado. Porém, no entanto, lembra das palavrinhas mágicas? Se eu fizer isso, com certeza vai estar correta a minha afirmação, tá certo? Leiam sempre. A gramática é algo que você estuda e treina. Se você responder às atividades, pode ter certeza, você não vai mais esquecer. Agora tem que responder às atividades, tá certo? Não adianta eu pesquisar e jogar e achar que tá certo. Não, eu tenho que aprender, tá certo? Português é algo para ser aprendido. Se for apenas copiado, se for, não consegue, não adianta, porque ano que vem eu vou ver novamente, vou ter um reforço disso e eu não vou conseguir fazer, porque eu não aprendi, tá certo? Lembrem das regras, português é regra, mas é o contrário de menos, não é isso? Indica o quê? Acréscimo, quantidade, e mas é oposição, não é isso? Porém, no entanto, tá certo? Respondam as atividades. O módulo de vocês, a gramática é apenas páginas 26 e 27, ok? 26 e 27. Isso mesmo. Vou até dar uma olhadinha na agenda. 26 e 27, eu sei que é do mas. É isso mesmo. E respondam todo, mandem pra tia, assim, tem menino devendo atividade, eu não tô vendo, vamos lá, né? Mandando pra gente estar dando uma olhada, porque esse é o único meio que a gente tem por enquanto. Mas já já a gente vai estar de volta e a tia quer, ó, pegar no pé de vocês. Beijo!